Aqui começamos mais uma reflexão na sua programação da sua 94,7 Rádio Jovem Gospel FM. Hoje, no nosso texto, nós vamos refletir na palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 ao versículo 11. Vamos falar sobre privilegiados, né? Muitas pessoas têm murmurado, reclamado da sua vida. Enfrentamos batalhas como mensageiros do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz que quem aceita o Senhor como Jesus e Salvador da sua vida não pertence mais a esse mundo. E ao não pertencer mais a esse mundo, nós somos humilhados muitas vezes, somos bombardeados, né? E até desligados de muitas situações. E aí muitas tristezas podem tomar conta do coração das pessoas se elas não buscarem fortalecimento espiritual. E ler na sua palavra, na palavra de Deus, textos como esse que nos alerta que vamos passar dificuldades, teremos muitos sofrimentos, mas devemos nos alegrar e saber que somos privilegiados por pertencer ao povo de Deus. Então vamos para a nossa leitura hoje, 1 Pedro 5, versículos 4 ao versículo 11. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Textos como esse faz um alerta a nós, né? Pra gente despertar e ficar atentos, porque o diabo anda procurando alguma forma de tentar nos destruir. E ele vai encontrar brechas em nossas vidas, momentos de fraqueza, para nos desanimar e nos colocar em nós dúvidas. Será se Deus está realmente comigo durante essa batalha que estou enfrentando, essas dificuldades que passo aqui nessa terra? Pois bem, o Senhor não nos desampara. O próprio Filho de Deus diz, certa vez aos seus discípulos, em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, né? O que nós podemos entender é que Jesus, ele pagou um preço altíssimo pelo nosso resgate, para que nós pudéssemos hoje ser privilegiados porque Deus nos ama e Ele está cuidando de nós a todo instante. O texto diz que devemos ser sóbrios e devemos vigiar. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu quero lembrar, agora há pouco tivemos a participação do nosso irmão lá de Moçambique, na África, né? E se tivéssemos uma oportunidade de conversar com ele, com certeza o José Fernando, né? Ele poderia nos falar sobre a situação que devem viver lá também, que não deve ser fácil para todos aqueles que se dedicam a pregar o Evangelho. Em qualquer parte do planeta serão perseguidos, enfrentarão dificuldades. Mas o texto é bem claro que nós devemos perseverar. O texto diz no versículo 9: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmãos, o sofrimento que você está enfrentando agora, devido estar servindo ao Senhor, tem outros irmãos passando por situações muito pior do que você está passando aí. Pode ter certeza disso. Mas o mais importante é quando nós guardamos nos nossos corações a esperança da volta de Cristo para nos levar para estar com Ele. Pois nele estamos guardados, porque fomos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais órfãos. Hoje nós somos herdeiros de Deus. Essa primeira carta de Pedro foi escrita para cristãos em sofrimento.
Eis a razão que o apóstolo termina com palavras de profundo consolo. Logo no início, Pedro afirma aos leitores que eles são eleitos e escolhidos. Agora no fim diz que são chamados pelo Deus de toda a graça, afirma também que são restaurados, confirmados e fortalecidos e colocados sobre firmes alicerces. A carta traz uma figura importante para aqueles dias. Comprar uma casa de alicerce frágil era perda total. Só o louco vai fazer uma casa com alicerce frágil para morar nela. Hoje é fácil conseguir alicerces firmes para nossa moradia. Nem nos preocupamos muito com esse detalhe. Temos ferro, cimento e concreto. E assim vamos fazer nossa casa com o alicerce firmado e fortalecido. A linguagem é importante, a linguagem também é significativa para nós. Os cristãos de hoje têm abundantes ofertas de filosofias que concorrem com a fé genuína. O diabo, ele vai encontrar meios de introduzir na sua mente coisas que você vai abandonar a tua fé diante dos sofrimentos e dificuldades que você vem enfrentando. Vai aparecer filosofias e palavras de muitos falsos profetas para tentar te ludibriar e tirar você do caminho correto da fé genuína. O risco é maior ainda que o de uma casa sem um bom alicerce, pois é a própria vida, nossa vida eterna, que está em jogo. E nenhuma perda pode ser maior do que essa vida. Após mencionar que a mensagem da carta era de encorajamento, Pedro insiste com os eleitos que se mantenham firmes na graça de Deus. A maioria das ofertas religiosas por aí baseia-se em obras. O seguidor de uma fé religiosa é instado a cumprir rituais e trazer ofertas e a fazer sacrifícios para assim merecer a aceitação de Deus. Agora perguntamos: se tudo que temos veio de Deus, por que temos que negociar com Ele para sermos aceitos? O que temos para lhe dar? Olhe para você, o que você pode olhar assim, o que eu posso dar para Deus? Nada. O que Deus quer que nós façamos é ir obedecer, servi-lo, amá-lo de todo o nosso coração, amar o nosso próximo, viver em harmonia com Ele, pois nós somos pecadores. Nós somos maus, nossos desejos são maus. As nossas vontades são sempre de fazer contrário à vontade de Deus, à vontade da carne. Portanto, devemos despertar para uma vida genuína, uma fé forte. A vinda de Deus até nós, na pessoa do seu Filho Jesus, foi uma oferta de amor, pois éramos pecadores. Éramos condenados, ainda somos pecadores, mas éramos condenados ao inferno. Mas pela grande misericórdia de Deus, ao olhar para nós, teve misericórdia e enviou seu Filho para que pudesse nos resgatar das chamas do inferno e nos levar para a sua maravilhosa luz, para o seu conforto. Nós não estamos imunes aos sofrimentos aqui nessa terra, passaremos dificuldades, mas a maior alegria é saber que a nossa esperança é de que Jesus em breve voltará para buscar todos aqueles que se dedicaram e decidiram andar com Ele. A vinda de Cristo foi um ato voluntário de Deus, em razão de Ele próprio ser amor. Vamos ver mais uma vez o versículo de destaque de hoje, lá em 1 Pedro 5, versículo 10, que diz: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Portanto, quando nós nos decidimos a andar com Deus, a nossa casa é alicerçada na rocha. Se temos muito cuidado a fazer uma obra, a casa onde vamos morar, com a nossa vida física aqui, por que não ter uma grande preocupação na nossa morada eterna? Fazer a nosso alicerce na eternidade, para onde nós vamos viver eternamente? Como o texto diz, nós sofremos por um pouco de tempo. É a nossa pequena vida que vivemos aqui. Muitos mal conseguem chegar aos 20 anos de idade. Outros conseguem 100, talvez um pouco mais, mas sempre vai morrer.
Então não faz sentido investirmos em fortes alicerces em casas fortificadas aqui e esquecermos de nos fortalecer o alicerce na nossa casa celestial. O que importa é sofrer um pouco de tempo diante de todas as promessas que temos em Deus, diante da sua palavra. Deus nos oferece o seu favor gratuitamente e nos garante a vida eterna com firmeza. Eu gostaria de compartilhar com você o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhe tivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você entendeu muito bem o que esse texto está falando? Se você está em sofrimento, passando por dificuldades, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, não se maldiga e nem se fique murmurando por aí. Sejam felizes. O texto diz: felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. E eu garanto a você, é melhor ter o Espírito Santo de Deus repousando sobre nós do que os demônios nos arrodeando e tentando cada vez mais nos destruir. Porque a palavra de Deus diz que o diabo ele veio matar, ele veio destruir, ele veio nos roubar a nossa esperança, a nossa fé, tirar o nosso relacionamento com Deus, contaminar a nossa vida de santidade, destruir a nossa família, fazer com que nossos filhos sejam errantes por esse mundo, viciados, perdidos. Se você quer ter um refúgio verdadeiro, busque a presença de Deus para a tua vida. Comece a apresentar seus filhos, sua família a Deus. Procure congregar numa igreja que fale o amor de Deus, que lê a palavra de Deus, que lá seja divulgado o evangelho verdadeiro. Fortaleça a tua fé. Não desanima diante das dificuldades que você enfrenta no dia a dia, não se maldiga. Foi por murmurar que o povo ficou 40 anos perdido no deserto, sendo que a terra prometida estava logo ali. E não entraram nela porque foram murmuradores e reclamões das suas vidas. Assim também pode acontecer comigo e com você. Se nós deixarmos de olhar para o nosso alvo, que é Cristo, e começarmos a valorizar os nossos sofrimentos e dores e dificuldades, logo estaremos abandonando nossa fé e perdendo a esperança que Cristo nos deu. O texto diz no versículo 15, e versículo 16: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Fortaleça a tua fé, meu irmão. Continue lendo a palavra de Deus e veja textos como esse que te anima a não desanimar e não ficar triste. Queria compartilhar também o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Portanto, não desanima e não fique triste, nem deixe-se abalar devido às dificuldades que você enfrenta, porque todo aquele que escolhe servir Jesus vai enfrentar dificuldades nessa vida, sim. O mais importante que nós devemos entender é que nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a morte pode nos tirar o amor que o Senhor tem por nós. Agora, o que vale para nós é retribuir o nosso amor por Deus, vivendo em santidade, em gratidão por tudo que temos recebido dele. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia, por a semana que passou, pela oportunidade de estar aqui. Sabemos que muitos não conseguiram, se perderam no meio do caminho,
Mas o Senhor é misericordioso, nos dando a oportunidade de nos arrepender, hoje ainda, de lembrar daquilo que fizemos que foi contrário à tua vontade. E se te magoamos no falar, no nosso modo de agir, queremos aqui pedir perdão e pedir que o Senhor nos ajude a continuar e não desanimar. As dificuldades são muitas que enfrentamos, tem muitos irmãos passando por sérias dificuldades em seus ministérios, né? Quando vão pregar a tua palavra, quando vão dar um bom testemunho, tem passado por dificuldades. Anima-os a não desistir. Abençoe cada um dos irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã. Seja o nosso irmão lá na África, seja o nosso irmão na Europa, seja o nosso irmão em qualquer continente desse mundo que o Senhor nos ofereceu com tão grande amor. E o privilégio que nós temos hoje aqui de desfrutar do que o Senhor fez por nós e saber que estamos aqui de passagem e o que nos espera na eternidade é superior a tudo aquilo que estamos vivendo aqui. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo que nos anima a não desistir e nos fortalece a cada dia a andar contigo cada vez mais, buscando a tua presença. Nós agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Aleluia! Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior, bem maior. Aleluia. Do que o que está no mundo, bem maior. Do que o que está no mundo. Ó Senhor, nessa noite, abrimos nossas vidas, ó Pai, para receber tudo que Tu tens para nós. Derrama, Senhor, derrama sobre o Teu povo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Aleluia! Glória ao teu nome, bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do que o que está no mundo, bem maior. Oh, bem maior do que o que está no mundo. Ó Senhor Jesus,
Louvado seja o teu nome pela grande redenção da cruz. Te louvamos pelo precioso sangue, sangue que nos purificou e lavou o nosso pecado. Te exaltamos, ó Deus, porque em Jesus nos tornaste teus filhos e por isso te adoramos, ó Pai, Paizinho, amado Deus. Glorificamos o teu nome pelo teu poder, pelo teu grande poder. Que Deus é tão grande e poderoso como tu, Criador do céu e da terra. Ó Deus, a quem podemos te comparar? Te exaltamos porque habitas em nós e ainda que